Bom dia, meninas. Vamos falar um pouquinho de estratégia de vendas, tá? É, eu costumo dizer, porque a gente aprende nas aulas, tá? Que a maior estratégia hoje em dia de vendas também é você ser assídua nos, nos treinamentos. Eu pego muito no pé das minhas consultoras, porque o que vai libertar da timidez, assim como me libertou cara a cara, tá me libertando no vídeo, e a Helenilde da mesma forma. O que a gente conhece do produto, né? Eu acho que a maior estratégia de vendas que a gente tem é se apaixonar pelo que a gente vende, e eu vou falar umas cinco só, porque se a gente for colocar tudo, tem mais de 10, né? Ana, Helenilde, Karina, vocês podem também aí me acrescentar alguma coisa, tá? Se vocês lembrarem. A Helenilde, eu estava ouvindo ela, mas assim, ela falou tudo do produto. Eu só não peguei o protetor solar, porque o meu que eu estava para demonstração, a, uma parceira minha tomou da minha mão, ela falou, me dá, porque ela não esperou pegar no carro, a hora que ela sentiu a textura dele. Então, o que que é a estratégia de venda? Eu vou usar isso aqui como exemplo, que agora a gente tem o fator 50 linha regular, né? Eu estou com a imagem aqui que a Helene estava falando. Eu fiz um evento, vou me apresentar um pouquinho, né, para ficar parecido com a minha irmã diretora aí, porque senão eu vou ficar. Quando eu entrei na Mary Kay, gente, foi do dia 31 de agosto de 2020, o último dia do mês, por telefone, a pessoa mais improvável para ser uma consultora de beleza, que está uma diretora, né? Porque eu nunca tinha usado Mary Kay. Ouvia falar, mas nunca tinha experimentado, porque eu tinha trauma de várias outras marcas. Primer, por exemplo, eu tinha pavor, porque eu comprei uma vez, ele colava. Então, quem foi me ensinando a gostar de Mary Kay foram os treinamentos e as clientes. Porque quando as pessoas descobrem que a gente é consultora, elas começam a pedir o produto, né? Elas falam, nossa, esse é maravilhoso. Aí você fala, pera lá, o que que isso faz? Aí você vai buscar informação. Aquelas clientes mais chatas que a gente tem são as clientes que mais vão nos treinar. Por quê? Porque elas vão te sugar até a alma para saber aquele produto. Ou seja, eu falo, bom, pera lá que essa informação eu não sei, mas vou buscar, na próxima vez eu trago. Então, vamos falar desse kit maravilhoso aqui. Gente, eu vou começar com fragrância, porque eu era uma pessoa unicista. Eu usei perfumes de uma determinada marca, que é muito parecido com esse maravilhoso aqui, por mais de 15 anos, porque eu tinha muito problema de enxaqueca, então dependendo do perfume, eu passava mal. Então, eu não vou falar dele porque ele não está aqui no kit, mas eu quero começar com o Embrace. Elenilde, eu sou tão apaixonada pelo Embrace quanto você. Quando ele lançou, eu vendi 10. Aí eu ficava assim, gente, mas ele foi lançado para a geração de 14 a 28 anos. Que eu tô apaixonada por esse perfume? Eu sou 50 a mais, né? A Ellen falou numa aula que quem gosta do Embrace são aquelas pessoas que têm espíritos jovens. Então, eu tenho espírito jovem, você tem espírito jovem. Nós somos cinco, eu sou 50 a mais, você é mais novinha, mas o meu espírito é de até 20, né? Tá bom? De 14 a 28, vamos dar um 25 assim para mim, porque eu sou apaixonada. Aí você sabe falar ele das notas de cabo a rabo? Não, gente. Eu chego lá e falo, ó, esse aqui é um casal, e na nota de corpo dele tem cacau, casca de cacau e frutas vermelhas, que nos dois vai fazer aquela conexão que o casal vai se abraçar. Ele foi lançado para o Dia dos Namorados, então uma conexão. Eu vendi esses dias para um senhor de 70 anos, só de falar. Aí eu passei o Authentic Hero Bold, que eu também amo, mas o homem grudou e não quis nem saber, espírito jovem. Então você fala, você tem espírito jovem, uma maneira de vender. Eu fiz um evento na UPA em 2022. O meu não está aqui, mas eu carrego os vidros vazios, tá? Porque o meu marido usa.
E aí depois eu vou guardando os vidros, porque fica o cheiro. Porque às vezes é muito perfume. Então, o que que eu falei lá na UPA? Falei, gente, esse perfume aqui, ó, é o Piscalho Gentleman. Pensa no homem cavaleiro. Gentleman lembra cavaleiro, lembra cortês. Eu tinha só 3 na pronta entrega. Eu vendi 5, recebi, falei, olha, entrego na quarta-feira que vem. Só que antes, aí em São Paulo não é tanto, né? Aí na capital, mas aqui tem muito essa cultura do fiado. E foi lá que eu Gente, alguém aprendi. tá gravando? Desculpa, Edna. Alguém tá Oi? gravando aula? Sim, eu tô gravando, Lê. Ah, desculpa. Aqui tinha muito dessa cultura de, ai, faz na ficha. Gente, fazer na ficha é para uma loja muito grande, que já está conceituada no mercado, que não tem boleto para pagar todo mês. Então, a gente que é pequena empresa, a gente tem que ganhar na compra. Então, muitas consultoras querem ter o sucesso que a gente tem, porque nós somos diretoras, mas nós somos consultoras. Nossa primeira carreira é a consultoria. E a única empresa do mundo que você sobe de carreira e continua fazendo aquilo que você gostava, que é dar consultoria, que é vender. Esse perfume aqui, ele não tá também, mas eu vou mostrar isso para você. Ele é um perfume muito intenso. Ele tem o True Passion, que é acho que foi o primeiro lançado, e tem esse Low. Gente, isso aqui é um salto invertido, para aquelas mulheres que gostam de chegar chegando. Você não precisa saber do acorde do perfume. Tem o perfume, sinta o cheiro, alguém da tua família, pega as fichas, imprime, forma de vender, imprima a ficha dos perfumes. Eu tenho um cliente que ele compra perfume todo mês. Aí ele fala assim: eu vou querer perfume. Eu falo, você já sabe o que você quer ou você quer a sugestão? Ele fala sugestão. Então eu vou lá, vejo que ele não usou ainda, pego a inspiração do perfumista e pego as notas daquele perfume e falo: olha, esse eu acho que você vai gostar por esse motivo. Esse tem vezes que ele compra os 3. Ele compra para ele, compra para o netinho. O netinho dele de 12 anos não fica sem os perfumes da Mary Kay. Começa a acabar, ele já fala: vô, meu perfume está acabando. Aí eu já falo: Pedro está sem perfume já? Então, assim, é a fidelização que a gente dá, é, o carinho, né? Porque eu falo que não é vender, é tratar a dor daquela pessoa, né? Esse perfume aqui, o Modern Charme, ele é o nosso perfume mais vendido, né? O Glen, quem nunca teve a oportunidade, gente, esse kit aqui tá incrível. Ele tá igual a Ana falou. A Helenilde venderia num tempo, mas eu tenho certeza que ela venderia isso aqui em 2 dias, do jeito que ela é. A Ana, do jeito que ela é no 440, venderia em um dia, ela sairia de casa em casa ou pegaria uma rua ali que ela perto, próximo da proximidade dela e venderia. E, e tem gente que fica deixando na mesa. Gente, a gente está com pré-venda em setembro. Você sabe o que que é isso? É um estudo que a Mary Kay faz. Ela sai na frente. E o que que ela faz? Para que que ela faz isso? É para a gente fazer sucesso. Porque a Mary Kay não precisa fazer sucesso, gente. Ela já é um sucesso. Ela já deu certo. Quem tem que dar certo somos nós. Outra maneira de venda, ó, Teluc. Invistam em Teluc. Eu invisto todos os meses. E esse mês, como teve aquele problema, a gente recebeu ela com uma cartinha linda, parecia que a gente tinha recebido numa cesta. Amostras, ó, todo o meu pedido eu faço, eu compro amostras. A Helenilde estava falando do brilho. Esse brilho aqui, ele tá no kit. O que que eu falo para minhas clientes? Ó, tira todo o excesso. Ele tem o formato da boca e ele não vai fazer babinha, ele não vai soltar, ó. É sujeirinha, a gente ensina a cliente a economizar. E teve algumas, eu não lembro o nome da blogueira que estava divulgando sobre ele, fazendo um comparativo, e realmente tem uns brilhos que a pessoa vai falando, fica aquela coisa puxenta.
Ele não. Meninas, é desmembrar esses kits aqui, ó, que a gente tá, onde eu fiz umas contas aqui, se a gente for colocar as caixas de presente, se a gente for comprar a caixa de presente, porque a gente não sabe o que que vai ter o mês que vem na Mary Kay. A gente sempre espera coisa boa, vem sempre coisa melhor. Mas essas caixas de presente, se elas começarem a esgotar, pode ser que elas voltem para o valor normal. As caixas que a gente vai ganhar, que eu já recebi as minhas, são aquelas caixas grandes. Esqueci de pegar. Se alguém tiver com uma delas aí para mostrar, é aquela caixa que deixa o perfume com cara de Natal mesmo, não é aquela sacolinha branca que a gente tá, que é regular. E vai vir 13 amostras. Cada amostrinha dessa, a gente paga 1,40 se a gente for comprar individual. As caixas de presente, se a gente for pagar o preço que está na seção 2 lá, que ela está na promoção esse mês, é R$ 13,90. A gente está. Eu coloquei o preço de tudo, porque isso aqui é custo, é material que a gente usa para trabalho. Isso aqui, você pode até enriquecer esse kit, desmembrar, colocar o que você tem na pronta entrega, criar o seu kit próprio. A Elenilde falou do kit namoro aí, do maçã e amêndoas. Então, assim, é usar a criatividade, é, conhecer. Eu não estou com o Live aqui, que está no carro, estou com o Love. O Live, o Love e o Dream, eu falo sempre para as pessoas que eles são a linha premium da Mary Kay. São os meus perfumes favoritos. Como eu tenho espírito jovem, eu gosto desse. Eu gosto do. Esse aqui eu já estou no terceiro vidro. Não é só porque as clientes eu demonstro, mas é porque eu amo. Ó, dois vazios. Esse aqui tá vazio, o outro está no carro. Porque se eu tô para um canto, tô para o outro, às vezes eu mando uma bolsinha 48 horas. Meninas, isso aqui, ó, foi uma consultora minha, Ana Paula. Lembra que vinha uma necessaire para gente que era pequenininha? E essa daqui tá no nosso para a gente resgatar no Círculo das Estrelas. Olha que coisa linda. Coube tudo aqui, ó. Bolsinha 48 horas. Você escreve um bilhetinho, manda para o cliente. Então, ó, falei da Teluc, falei das amostrinhas. Estou falando aqui da bolsinha 48 horas. Eu estou usando essa de exemplo porque às vezes a pessoa fica esperando ter uma bolsa chique, uma bolsa própria, algo. Não, gente, coloca numa sacolinha, faz uma caixa que você tenha na sua casa bonita, que você. Essas caixas decoradas mesmo, ou coloca mesmo numa caixinha de papelão, vai, compra aquelas caixinhas que não tem nome de nada, borrifa fragrância, coloca um papel de seda É, e reinvente. Oi. uma vez que eu peguei uns 15 quilômetros, eu peguei um pedaço de algodão, Não entendi, Ana. 15, peguei um saquinho ziplock, coloquei um pedaço de algodão, encharquei o algodão, lacrei no ziplock e coloquei do catálogo e o catálogo dentro da bolsa 48 horas. Então, eu já fiz isso com várias fragrâncias. Encharcar um algodãozinho, colocar dentro do ziplock e grudar no catálogo. Quando a pessoa tira, o algodão está encharcadinho ainda. Ela consegue sentir e passar nela, mesmo sem eu enviar a fragrância inteira. O que a Ana tá falando? De uma ter look personalizada. Você não precisa mandar a do mês, se você não tiver. Você pode mandar, falar que é uma Teluc mais antiga e fazer o que ela falou. A gente compra no Mercado Livre, aqui saquinho Ziploc, que vem 1.000 unidades, é baratinho, né, Ana? Encharcou, você pode pregar aqui, ó, em cima, para a pessoa sentir. E se você encharcar bem e mandar logo, de repente ela consegue até dar uma esfregada assim no pulso, nas áreas quentes que ele te falou. É mais uma forma de vender, gente. Sobrou revista, tem revista antiga. Faz a revista personalizada. Esse saquinho Ziploc serve para tudo. Você pode pegar aquelas espátulas que vem na seção 2, fazer a amostrinha de batom, colocar junto com a espátula e fechar as fragrâncias. Esses dias eu deixei o microdermabrasão, uma cliente que tinha sapecado o olho com alguma coisa que não sabia. Peguei e falei, passa em casa, pega o passo 2 do Serum Restaurador. Então, é você conseguir
atender a sua cliente da maneira com que você vai estudando. Quanto mais aulas vocês estiverem, a gente observa, né, meninas, que aqui estão sempre as mesmas pessoas, né? Por quê? Porque a gente entendeu que a melhor forma de se vender é aprendendo a falar. O mês passado, a gente teve a oportunidade de comprar isso aqui de balde, ó. Eu falo para as clientes, eles já são pigmentados por natureza, né? Monta algum kit, ó. Pega o delineador, pega o brilho labial. Eu tenho todos abertos. Pega um lápis, faz esses vouchers. Vocês viram que a Ana vendeu lá? Fez um voucher lindo no Canva e já deixou pronto. Depois é só alterar. Já vendendo com a aula de make. Esse Desert Sun aqui, isso aqui vende igual água. O pessoal usa para tudo. Você sai para a rua, olha, ele está sempre quase no fundinho. E você faz olho, você faz o contorno, você faz tudo com ele. Passa um brilhozinho, porque são produtos maravilhosos. Meninas, vocês me brecam aí, tá? Se eu estiver falando demais. E se eu esqueci de alguma coisa. Gente, outra coisa que ninguém não, né? Tô falando assim que a grande maioria não tá explorando como devia a loja online. Ela é uma maneira da gente vender dentro do nosso estado. E quem aí estudou, quem aí sabe, essa pergunta vai ficar de interrogação para vocês. Quem leu a Pink entendeu todas as regras do que a loja online está oferecendo para quem? Para cliente que compra 249, para consultora que vende acima de 649, nunca teve. Então, cada mês que a gente entra nessas aulas, vocês sempre vão me ver todas as segundas e as quartas, a não ser que eu esteja em algum evento ou algum atendimento em alguma coisa. Porque sempre a Tati vai se preparar para dar essa aula. Alguma das nossas irmãs diretoras aqui vão se preparar para dar essa aula. Eu amo ouvir o que elas falam, porque, assim, eu moro no interior, numa cidade de 70, não dá 70 mil habitantes. A minha realidade é diferente da delas. Então, coisa que elas fazem lá, numa cidade grande, eu posso muito bem colocar em prática aqui que vai dar super certo, ou adaptar ao meu modo. Gente, eu tô com um coqueiro aqui atrás, nem sei como ele apareceu, olha. Estava desfocado, já começou a aparecer coisa. Então, é a paixão, tá, meninas? Então, acho que eu falei 4 estratégias, né? Ter look, a Ana falou de saquinhos de piloque, revista personalizada, as amostras, bolsinha 48 horas. Gente, isso aqui é 18 pontinhos, tá? Você tem 18... Sabe quantas eu peguei? Eu peguei 2, depois eu peguei a minha fritadeira elétrica, que custa quase R$ 1.000 com os pontos. Sobrou ponto, eu peguei mais 4 dessa, porque eu achei ela tão fofa. E ela tá, ó, Mary Kay em tudo, ó. E cabe muita coisa. E eu acho que os principais é esse. E a segunda estratégia para você vender também, que muita gente esquece de colocar em prática, é a oportunidade. Se a Thalita não tivesse insistido em mim, não tivesse me chamado para ser consultora umas 3 vezes ou mais, eu não teria conhecido essa oportunidade. Eu não teria transformado vidas, porque eu tenho transformado vidas na minha trajetória. Tem consultoras que voltaram a reviver, saindo de depressão, por conta de estar entrando nesse mundo que a gente fala que não é um mundo só da beleza, é do autocuidado, né? E eu acho que eu falei tudo, né, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? As universitárias estão por aí? Ô, Edna, quando a gente fala em autocuidado, é o autocuidado da gente e a gente levar para nossa cliente também. Então, a gente Sim, trabalha com pessoas e a gente vê, a gente está passando por um. A gente nunca se viu tanta mulher com problemas depressivos, ansiedade. Gente, quando a gente leva
beleza e autoestima através da nossa expressão, a gente não leva só uma aula de automaquiagem, a gente não leva só um produto para cliente. A gente, a gente leva uma mudança na vida dela. A gente leva, muitas vezes a gente leva uma palavra de Deus. Quando eu entrei nessa empresa, um cliente, ela falou assim, Leilde, esses produtos, eles são é como se fosse uma espécie de amuleto que você leva um pouco de Deus para casa de cada cliente. Eu nunca esqueci isso na vida. Eu falo, gente, a gente passa por altos e baixos na nossa vida. A vida é assim, né? Todo mundo vai ter problemas, vai ter o altos e baixos, mas é, o quanto você está disposto a mudar a vida do outro. E a gente tem uma oportunidade muito grande nas mãos. Uma oportunidade dela vender com nossos produtos, mas a oportunidade dela mudar, dela voltar para o que é o propósito dela, através dos nossos produtos de demonstração. Tem mulher que quando ela se olha no espelho, e eu acredito que vocês que fazem sessão já devem ter passado por isso, quando ela se olha no espelho, ela chora, porque faz tempo que ela não se vê, ela não se olha. Então, olha o outro, olha para a cliente com amor, com cuidado. Não é só a venda do produto. Quando a senhora Mariquinha ela criou essa empresa, ela primeiro criou a empresa, ela primeiro criou toda a estrutura. O produto foi o último. Por quê? Ela criou para mulheres, para a gente se ajudar umas às outras, ajudar mulheres por esse mundo inteiro. E é um propósito muito bonito. Quando a gente entende esse propósito, gente, a venda desses produtos ele vem na consequência. Quando a gente entende o propósito da empresa de verdade, o produto ele é o último passo e a venda acontece de uma maneira tão extraordinária, porque assim, produto tem muitos. Claro que a qualidade do nosso é muito superior, mas é o nosso trabalho, é o nosso jeitinho de levar para o cliente. É isso que faz a venda. É isso que faz o nosso negócio acontecer. E a cliente, às vezes, a gente até pode até postar um vídeo de outra pessoa usando um produto. Mas em quem a cliente se inspira é na gente. É a gente que é a cliente dela, que é a consultora dela. Acho que é isso. Se eu tiver É, mais alguma assim, é um resultado que a gente tem usando, né, gente? Eu não usava nada para pele, não lavava o sabonete, não lavava o rosto, né? Igual eu falo para minhas clientes, eu também não lavava o rosto. Hoje eu não passei a base, mas eu passei o pó acetinado, um batom e pronto, você sai para a rua. É o que a Elite falou, a gente leva experimentação, a gente leva amor, a gente leva carinho. E por que que eu sou coach de iniciação? Porque quando a pessoa ela quer muito produto, a venda, claro que a venda é meu primeiro foco, porque a gente vive da venda, né? Mas quando a pessoa quer muito produto e ela não tem a possibilidade de comprar tudo que ela quis, ela comprou alguma coisa, antes de ir embora da casa dela, eu já faço o pré-cadastro dela e já falo se ela quer comprar com desconto, o que faltou. Gente, e muita gente tem medo de perder, não oferece a oportunidade, que é uma das estratégias que a gente tem para vender por medo de concorrência. A gente não vai ter concorrente, a gente vai ter parceiros. E o segredo desse negócio, quando a senhora Mary Kay Ash criou a empresa, Deus, família e carreira, e você fazer o outro se sentir importante, né? Porque a gente tem os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente ama o próximo como a nós mesmos? Ou a gente fica com medo de oferecer uma oportunidade para transformar aquela vida? Pode transformar mais que a minha. Hoje tem nacional aí que Deus usou a iniciadora dela só para que chegasse nela. O propósito não era com a pessoa, era com essa que está até hoje.
Porque, assim, vão ter muitas, eu, a Helenilde, a Karina, quem tá mais? A Grazi, a Ana, quem mais de diretora tá aí, Helenilde, que eu não tô conseguindo ver? Eu acho Que é que a são Mônica, a o Mônica, Joy, a Joyce, a Sandra, a Nani, gente, todas nós da área da Tati, nós fazemos parte de 2% só no Brasil. Você sabe que privilégio é esse? Você se formar diretora, você tem o DEBI, e de 0 a 100 nós somos 2%. E por que que nós estamos aqui toda segunda e toda quarta? Porque a Tati está naquele 0,5% que é nacional, que a gente almeja chegar. Então, a gente tem que parar para ouvir aquelas pessoas que já passaram aquilo que a gente já trilharam aquele caminho. E todo mundo aqui que conhece a carreira quer o nacionalado. E é uma carreira tão incrível que as minhas consultoras, a Ana Paula Lippe, que está aí, se ela se desenvolver melhor que eu, se ela formar 2 diretoras, ela vai virar sênior antes de mim. Se ela formar o time dela de diretoras, ela se forma nacional. Ela não está atrelada a mim, gente. Não tem aquela situação que tem nas empresas, que se para você subir de cargo, ou alguém tem que morrer, ou alguém tem que ser demitido. Então, assim, aqui a coisa limpa, sabe? É por isso que essa empresa, ela transforma tantas vidas. É por isso que a gente vende muito, a gente vende mais de 10 mil, a gente não pode aceitar, a gente tem que manter a nossa régua. Vendeu 2 mil um mês, a régua tem que subir, porque quando você está no CNPJ de outra empresa, que eu fiquei 25 anos, e acho que as meninas também, você tem que cumprir meta para o dono da empresa. E muitas vezes, uma hora extra era negada. As pessoas queriam que você trabalhasse de graça para dar um banco de horas que nunca era retirado. E hoje não, hoje a gente está aqui no nosso, vamos falar do nosso CNPJ, né? Hoje nós somos, como diretor, a gente tem o nosso CNPJ, mas a gente tem que trabalhar com o nosso CPF. É isso que a gente quer enfiar na cabeça de vocês. Por isso que às vezes a diretora tem que dar um chacoalho, porque tem gente que está adormecido, gente, acorda. A palavra fala, a gente tem que acordar, você tem que ter disposição. Muitas coisas, é a parte espiritual chegando para travar o teu propósito. Se você não faz por você, faça porque você ama. Faz aquele cartaz. Gente, uma vez eu comprei cartaz de meta para todas as minhas consultoras, saí para rua com aquela cartelona assim. Quem fez comigo, fez, mas tem gente que não quis fazer. E se não colocar a data, meu marido um dia falou, amor, você viu o teu cartaz de metas? Porque eu vou colocando post-it. Eu falei, não, agora não. Ele falou, vai lá ver o tanto que já se cumpriu. Sabe por quê? E eu ainda estava crua, porque eu escrevi. Aquilo que a gente escreve, a gente decreta. O que está ligado no céu, está ligado na terra. O que está ligado na terra, está ligado no céu. Então, meninas, timidez também não é de Deus, tá? Por isso que eu e a Helenilde não somos mais tímidas. A gente tem que se soltar, mas solta a gente na braquiara, solta a gente no meio de uma multidão, solta a Ana, solta a Joyce, elas exploram. A criança quer ajudar, a filha cobrou porque a Helenilde não foi chamada. Então, assim, essa carreira, parece que a gente faz uma lavagem cerebral, né? Parece que a gente foi feito uma lavagem cerebral, mas foi mesmo, porque assim, quem já viveu no mundo corporativo, quem já teve praticamente escravizado por uma CLT e aquele salário que não tem como você melhorar ele, o nosso tem. Você pode ganhar 10, 20, 30, 50 ilimitado. Mas tem uma coisa, a gente ganha na compra, tá? Quem fica ganhando da venda, fica rabiscando espiga, enquanto tem um banquete esperando. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Gente, quando eu entrei, eu também não tinha, não. Não tinha dinheiro, foi parcelado. Meu pedido ficou 3 parcelas de 295 por telefone. A Thalita que fez para mim, porque eu não sabia o que pedir. E de lá para cá, 4 frete grátis que a gente tem. Mês passado eu fiz 5 pedidos. E todas as diretoras aqui, elas fazem muito mais de 4 pedidos. A gente paga frete também. Por quê? Porque o que está vendendo mais, a gente vai repor. Não é assim, Helenilde? A nossa loja está abastecida. Mas a gente não é centro de distribuição. A gente é
uma Exato. empresa que está com o produto lá na prateleira para ser vendido, não distribuído. Então, cada um tem que entender. A gente está aqui para inspirar e iluminar vocês, mas não fazer a parte de vocês. Ô, Gente, eu falo Edna, muito de carreira. deixa eu só colocar uma coisa que você falou do frete, né? Você vê, eu tô do outro lado do mundo, né? Eu tô no outro continente. Sim. O mês passado eu fiz 6 pedidos, né? Aí. Além da loja online, né? E eu tava falando até com a minha unidade na sexta-feira sobre isso, que a gente tem que entender que a urgência da cliente é para ontem, né? Então a gente também tem que ter esse senso de urgência, né? E eu sou muito grata, eu falo isso direto, porque se não fosse a Mary Kay, eu seria uma imigrante desempregada, né? Porque eu acompanho meu marido mudou de uma cidade para outra, eu pude acompanhar graças a Mary Kay. Então já há 13 anos que eu empreendo na Mary Kay, que eu sou diretora na Mary Kay, e eu vou acompanhando o crescimento da minha filha, o crescimento profissional do meu marido, e com isso eu vou crescendo o meu profissional, o meu pessoal, vou me desenvolvendo, né? E eu falei com a minha unidade na sexta-feira, falei, meninas, eu do outro lado do mundo, com 6 pedidos, né, fora da loja virtual, falei, alguma coisa de errado não tá certo. Você tem feito o relacionamento, como você mesma falou, Edna, amar ao próximo como a ti mesmo. Você tem olhado para o próximo, você tem olhado para a sua cliente, não só para venda, mas você tem aquele relacionamento com essa cliente, você traz para essa cliente a solução do problema dela, e aí é o usar que a Ana sempre fala, né? É o usar de Deus. Você quer o melhor para ela ou você só quer o melhor para você? Então, se você está pensando na sua cliente só com o cifrão, né? A dona Mary Kay Ash sempre falava isso: tira o cifrão do olho e vai. Vai para transformar a vida dessa cliente, vai para transformar a pele dela, o dia dela, né? A Lelê falou, a gente transforma a vida, gente. Eu aqui, né? Eu brinco muito porque eu cheguei, sou uma das últimas que chegaram, né, aqui da imigração, pela empresa. E muitas, elas não tomavam café fora, né? Elas tinham um grupo de reunião na igreja, mas nunca tinham se encontrado fora, né? Nunca tinham feito nada fora. E aí eu propus um color day para elas, para ensiná-las a fazerem automaquiagem, para resgatar isso. E a gente recebe o depoimento delas hoje que elas se sentem incluídas. Olha só, mulheres, por quê? Elas são mulheres que deixaram suas carreiras para seguir o marido. E chega aqui, segue o marido, cuida de filha, né? E elas tinham deixado de se olhar. E agora elas estão se olhando de novo. Então, olha que missão bonita que a gente tem, né? É ensinar as Ô, mulheres Grazi, a fala para as meninas aí que não sabem que país e qual cidade você está aí, para elas entenderem que dá para fazer de qualquer lugar do mundo. Eu moro em Michigan, né, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Você falou que a sua cidade é pequena, com 70 mil habitantes. A minha tem 7 mil habitantes. Então, a minha cidade tem mais veado, né, mais deer, né, que é aqueles bambis, do que humanos, né, mais peru do que humanos na minha cidade. Então, assim, a minha cidade contém 7 mil habitantes. E vocês verem, meninas, eu morava em São Bernardo, meu marido foi transferido para Taubaté, eu morei em Taubaté, recomecei minha carreira Mary Kay em Taubaté. Naquela época não existia loja, naquela época ainda estava em 2018, a gente estava começando o Instagram com mais força, mas eu já vendia online pelo Facebook, eu já tinha um grupo de clientes no Facebook, tenho esse grupo até hoje, e eu comecei a atender essas minhas clientes virtualmente e fui fazendo novas clientes. Cheguei em Taubaté, eu, meu marido e minha filha, sem conhecer ninguém. E depois de 6 anos morando em Taubaté, a gente veio parar aqui, né, nessa cidade de 7 mil habitantes. Então, eu saí de uma cidade de 320 mil habitantes. Eu tinha acabado de ganhar o título de consultora da cidade, né, que eles fizeram, os empresários fizeram um evento lá. E vim para cá, aí eu falei, agora pronto, agora vou ter que recomeçar. E recomecei, já tenho 2 anos aqui, né? Desenvolvendo meu negócio no Brasil e nos Estados Unidos. Então, a Mary Kay, meninas, ela não é limitada. A gente tem que parar de achar
eu vou cadastrar a Edna que mora no meu condomínio e vou perder minhas vendas. Não, no meu condomínio, gente, em Taubaté, eram 6 torres. Das 6 torres tinha eu como diretora e mais 5 consultoras minhas. Eu saí de lá, continua 5 consultoras, só que eu ainda tenho minhas clientes lá. Entenderam? Então, assim, não é, gente. Eu não conheço as mesmas pessoas que a Edna conhece, as mesmas pessoas que a Helenilde conhece, a gente não conhece, tá? Então, assim, e vejam quão grandiosa é a empresa. E onde eu vou, né, que nem eu tô aqui, vou na casa de quem for, eu vou sempre com a Mary Kay junto, que nem a revistinha que a Edna falou de exemplo. Meninas, é uma oportunidade que vocês têm, né, para a vida, né? Realmente, que nem a Tati, ela passou por esse desafio com a mãe dela, ela é uma pessoa extremamente grata. Por quê? Porque ela pôde cuidar da mãe dela, né? Como CLT, ela sempre falava isso. Ela falou que ela não pôde cuidar do pai dela, né? Porque ela não tinha tempo para isso. E eu vou falar para vocês, graças a Mary Kay, eu também passei pelo mesmo desafio que a Tati teve com a mãe quando eu estava no Brasil. E eu pude cuidar da minha mãe. Eu trabalhava dentro do hospital. Então, assim, meninas, a gente tem nas nossas mãos uma empresa que não se limita só de segunda a sexta. A gente trabalha o tempo que a gente pode, a hora que a gente pode, mas a gente tem que trabalhar, ter aquele foco mesmo, sabe? Olhar para a empresa e pensar, que nem a Edna falou do cartaz de metas. O que eu ainda posso conquistar? Como eu posso conquistar? E a gente fala, né, Edna, não é com grandes conquistas só, a gente tem que celebrar as pequenas conquistas. Esses dias uma moça falou, mas eu paguei a última prestação do meu guarda-roupa. O guarda-roupa custava R$ 2.000. E ela pagou com a Mary Kay, ela fez em 10 de 200. Então, isso é uma celebração, meninas. Não é só, eu quero um carro, uma casa, não. É o mínimo, né? Eu paguei a vida toda a escola da minha filha com as vendas da Mary Kay. Ô, Grazi, e assim, ó, a gente está em setembro, é colocar uma data no que a pessoa quer conquistar até dezembro. E é igual a Helenilde falou. Vocês viram, gente, a Grazi está lá, o fuso horário diferente, teve um dia que ela teve que dar uma aula, ela teve que madrugar, sabe? Essas pessoas inspiram a gente e fazer com entusiasmo. É o que a Helenilde falou, entusiasmo é Deus dentro da gente. E assim, não é você que fideliza a cliente, tá? É a cliente que nos fidelizam. A cliente feliz, ela nunca vai te trair. A Grazi está lá com 7.000 habitantes. Ela não consegue vender para 7.000 pessoas. Se ela tiver um time lá com 100 consultoras, elas vão explorar a redondeza. A gente tem liberdade financeira e geográfica, desde que a gente tenha mente. Gente, amplie a mente. Para de viver na escassez. Tem consultoras que já foram, estou falando das minhas que eu conheço, da minha unidade, que já foi top de vender, de fazer um pedido de 5.000. Hoje, esse ano já fez um pedido de 30%. Isso, para mim, é a gente descer a régua. Não é que a gente quer que a pessoa. Eu falo assim: se você já traçou um caminho, você sabe esse caminho, não sabe? Então, vai ser mais fácil você chegar lá na frente. Você não vai ter as surpresas que você teve. Então, é não se permitir a, a decair, é estar sempre em evolução. Eu falo que é isso que faz, é por isso que a gente é entusiasmada, a gente é feliz com todos os desafios que a gente tem. A Grazi já passou por isso, a Tati passou com o desafio, a Tati pôde ficar um mês com a mãe dela. Meu pai, eu perdi não. Deus recolheu ele em janeiro, mas eu fiquei com as minhas irmãs, quem podia, acompanhando, poder mudar o teu horário de atendimento, poder dar suporte para minha mãe estar perto, sabe por quê? A gente só tem uma certeza nessa vida que a gente vai morrer, só não sabemos a hora e a gente está numa fila. Então, a gente não sabe em qual momento a nossa senha vai chegar. Então, assim, não perca tempo não, tá? Não espere. Eu poderia ter conquistado hoje com essa maturidade, depois que eu perdi meu pai, eu poderia ter conquistado coisas para o meu pai se orgulhar, porque o meu pai tinha muito orgulho de pegar o meu cartão e falar: nossa, filha, você é diretora. A Tati conseguiu mostrar para a mãe dela, proporcionar, mostrar as conquistas dela. Então, assim, a gente não sabe até quando a gente vai estar aqui. Então, assim, coloca Deus no coração,
muito entusiasmo, passa um perfume cheiroso, da axila, eu não sabia, Lenilde, agora quando for para baixar, vai subir perfume até do joelho para cima, então é isso, é a gente fazer com amor, coloque amor que o restante vai acontecer. Põe o pé que Deus põe o chão, mas Deus não vai pôr o chão se você ficar dormindo, tá? Eu sinto que às vezes quando eu não tô bem, parece que ninguém tá bem, parece que para. Então, assim, a gente tem que ser um time para que quando um está contundido, o outro vem e levanta, puxa a gente. Esse é o espírito da Mary Kay. Faça o outro se sentir importante. Meninas, eu acho que é isso. A gente até se estendeu, né, Helenilde? Para quem não queria falar meia hora, voou. Alguma Perfeito, dúvida? Ébora. Tem uma coisa a falar. Eu quero chegar no meu 50 bonitona, assim, com uma pele maravilhosa e radiante como a sua. Oi? Eu quero chegar nos meus 50 anos linda e radiante, com uma pele maravilhosa como a sua. Ai, amiga Mary Kay. E é verdade, eu só passei o pó acetinado, viu? Tô sem base, sabe por quê? Porque minha pele é cuidada. A gente não fica sem isso aqui, ó. Ó, esse aqui tá aqui, mas eu carrego as minhas necessairezinhas. Tem no quarto, tem no banheiro, tem no carro, porque nós somos exemplo, nós temos que ser as primeiras. Meninas, alguma dúvida? Ó, aproveitem a transformação, que foi uma exceção dessa vez. Se ficou alguma dúvida, todas as diretoras maravilhosas da Tatiana Sakelli, que nós somos os filhotinhos dela, vocês podem perguntar lá, que aquela que tiver mais habilidade vai responder, tá? Depois a Karina, que é a gravidinha, que a gente achou que ela ia dar à luz hoje, mas ela tá aí firme e forte. Ela vai colocar aula depois. Karina, você está, ó, sempre no Obrigada, coração. meninas. Parcerias, Isso viu? porque a gente Arrasaram. nem se conhece pessoalmente, né? Eu não conheço a Karina, não conheço a Helenilde, conheço só a É, Ana, não conheço a Grazi pessoalmente, mas a gente verdade. tem intimidade, sabe por quê, gente? Porque a gente se ajuda. Às vezes a Sim. gente nem se ajuda no grupo, mas a gente se ajuda no privado, porque o que a gente faz, o que a gente às vezes tem vergonha de falar em público, a gente vai lá e a generosidade da pessoa é tão grande que ela te dá uma aula em 2 minutos. Então é isso, não tenham vergonha, não tenham medo. Se você ainda não é uma top na Mary Kay, é porque você não entendeu o que Deus abriu na tua vida. Ele não abriu uma porta, ele abriu uma porteira, aquelas porteiras de fazenda chique, daquelas novelas das 6 da tarde, e você está deixando passar essa oportunidade, tá? Ai, mas eu não Verdade. posso usar meu cartão porque pode acontecer alguma coisa. Tá repreendido, gente. Faz o Sim. pedido. Se acontecer alguma coisa, vai pagar à vista. Não fica esperando coisa ruim acontecer, não. Não é assim, meninas. Isso mesmo. Se não tivesse Isso. cartão, se não Uhum. tivesse. Gente, se a gente tivesse. A Helenilde falou, o marido dela ganha na venda, na compra. Não é só na venda que a gente ganha. Então, vamos abrir a mente, vamos ter fé, vamos profetizar bênção, vamos profetizar coisas boas, porque o mundo já está tão difícil, né? Tá tudo tão diferente, o que é certo é errado, o que é errado parece estar certo, e a gente está aqui para que a gente possa iluminar. Como a gente está aprendendo no Ilumina, vamos iluminar. Então, abram a mente, tá? Uma mente expandida jamais vai voltar ao tamanho original. E é isso, meus amores. Da minha parte, se alguém quiser perguntar, acrescentar, Arrasaram, meninas. Obrigada mais uma vez, viu? eu que agradeço vocês, todo o apoio. Beijo, Joaninha. Não sei se você está por aí que eu não estou te vendo. A Ana caiu, a internet dela não tá conseguindo voltar. Ah, ela tem um compromisso agora nesse horário, deve estar já E na. ela tinha entrevista no Poupa Tempo também, mas ela estava assistindo Isso. lá do Poupa Tempo. A Ana é uma fofa. Gente, obrigada, tá? Beijo. Obrigada por estarem aqui, por nos ouvirem. E qualquer coisa, a transformação tá lá, pode perguntar que a gente está aqui para somar. E aprender com vocês, hein? Coloque lá. O que dá certo para vocês, dividam com a gente, não sejam egoístas. Beijos.